Comecei a praticar a luta muito cedo, né? Desde criança. Sempre fui inspirado a estar me exercitando, estar bem condicionado fisicamente, também mentalmente. Eu acredito bastante na prática esportiva. Eu acredito realmente que pode contribuir para que jovens tenham uma vida mais lúcida, afastada principalmente dos vícios, da criminalidade, porque o esporte ele exige disciplina no comer, no deitar, no dormir. Então, a disciplina do horário ela é muito importante. Existe uma disciplina física de treinamento, de exaustão, de movimento, de repetição e também um condicionamento intelectual, mental, porque hoje no combate não é só a força física nem a habilidade técnica, mas a inteligência de saber usar suas habilidades no momento adequado. Há uma estratégia, há um estudo em relação ao combate, a sua performance e a performance dos seus adversários. Eu acredito que pode contribuir para uma geração mais saudável. Não é a solução para os problemas da alma humana, não é a solução para os vícios e tantos outros problemas que atingem a juventude e pessoas. Mas eu acredito que é uma ferramenta que Deus pode usar para contribuir para que a pessoa tenha uma vida mais digna consigo mesma e com o seu próximo. Um atleta que está numa pegada de entendimento profissional, ele não pode sair aí brigando com os outros. E as pessoas têm que discernir o que é briga e o que é luta. Briga é confusão. Luta é duas pessoas que treinaram, foram condicionadas e orientadas para uma performance, para sobressair sobre o outro lutador. Existem regras e existe uma condição para que o atleta possa participar daquela organização e competir. Se ele for um lutador briguento, cheio de confusão e etc., geralmente ele não vai poder fazer lutas e ser aceito. Se a pessoa se envolve com criminalidade, bandidagem e etc, a pessoa não vai poder performar no contexto profissional, ele não vai poder lutar. Então luta é uma coisa e briga é outra. Então o lutador ele combate para sobressair sobre o seu adversário com as suas habilidades adquiridas com bastante esforço e bastante treino. Eu acredito que são ferramentas que uma boa orientação, uma boa instrução pode abençoar vidas, mas a solução para todos os problemas de jovens, adolescentes, no geral de pessoas, é Cristo como único Senhor e Salvador da alma. É ter uma vida de santidade e justiça com Deus. Nós vivemos um contexto que algumas coisas hoje que são aceitas até pela ciência como benéficas para o corpo e para a mente humana, alguns anos atrás eram oprimidas e reprimidas no contexto religioso. Ainda tem pessoas dentro desse contexto. Uma pessoa perguntou para mim se havia alguma edificação na luta. Eu disse que sim, aí a pessoa disse que não. E eu falei, eu vejo no atleta disciplina, pessoas que se abstêm de alimento para poder bater o peso, a pessoa que abre mão de certas coisas para poder estar performando e ter um bom desempenho na luta. Eu uso aquela situação na minha vida espiritual. Se a pessoa está abrindo mão para um contexto terreno, de performance terrena, de vitória terrena, para ser um campeão de algo terreno, quanto mais no contexto espiritual. Um cristão abrir mão de estar pecando para ter uma vida com Deus, para vencer o pecado, para vencer as tentações. O atleta ele faz jejum, então a pessoa faz jejum para competir. Terreno, para ter uma performance melhor terrena, para bater o peso, para alcançar o seu objetivo terreno. Aí a pessoa não vai se abster de alimento, fazer jejum para um contexto espiritual. Então é muito da forma que a pessoa olha, daquilo que a pessoa vê, como a pessoa enxerga. Então quando eu vejo um contexto de alta performance, eu consigo contextualizar para a minha realidade espiritual.
onde você deve ter uma alta performance espiritual. Quando eu falo alta performance espiritual, eu não estou falando de ser melhor do que você, melhor do que o próximo, mas é vencer os meus adversários, vencer as adversidades da caminhada cristã, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da minha alma, porque você tem que ter uma performance espiritual, uma vida de oração, uma vida de consagração.